Olá, meu nome é João Sabino, eu sou especialista em reprodução humana. A gente está aqui no nosso canal para falar sobre bastante coisa relacionada à reprodução humana. Clica no sininho, nos segue, compartilha, é importante para nós e para ti também. A gente vai falar hoje sobre ovodoação e ovorecepção. O que é isso? Quem pode? Como é que a gente faz? Quais são os limites? Como é que funciona aqui no Brasil? E no final vou falar um pouquinho de uma parte bastante negligenciada que é muito importante, que é o suporte emocional. Nos segue, compartilha e vamos começar então a nossa história com ovodoação. A ovodoação é um processo, é um tipo de tratamento que a gente pega o óvulo de alguém jovem e doa para uma paciente que ou não produz mais óvulo, então ela entrou na menopausa antes do tempo, ou depois dos 35, 40 anos, a gente sabe que a quantidade e qualidade de óvulo cai e essa paciente tem uma qualidade ou quantidade muito reduzida. Então, se tiver um prejuízo muito grande na qualidade de óvulo, a gente também indica a ovodoação. Eu sempre falo para os pacientes que a ovodoação é um processo. É raro chegar uma paciente, a não ser que ela já esteja assim numa menopausa precoce, né? Uma paciente muito tempo ela não menstrua, ela já passou por vários colegas, mas a maioria das vezes não é assim que funciona. A paciente tem o desejo de engravidar e de engravidar com seus óvulos, e aí durante o processo ela vai se dando conta que talvez seja muito difícil. E se a gente for pensar em termos de maternidade ou paternidade, né, o correspondente de ovodoação para o homem seria o uso do banco de sêmen, a maternidade ou paternidade não são biológicos, eles são afetivos. A gente chama de pai ou chama de mãe quem ama, quem cria, né, quem está com a gente, e não porque a gente tem o DNA daquela outra pessoa. Então, a ovodoação é um processo. Então, no momento que a gente chega nesse processo, a gente tem algumas regras que a gente tem que seguir, que são estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, alguns anos atrás, o Conselho Federal renovou as suas regras, tem algumas novidades, e a gente faz a ovodoação de forma anônima e sem ganho financeiro. Isso é muito importante. A gente não pode chegar aqui com uma amiga e dizer assim, olha, eu quero os óvulos dela e pagar para ela para fazer a ovodoação. Não, a gente não pode fazer isso. A ovodoação ela é feita de forma anônima e sem ganho nenhum financeiro. Qual é a exceção que o Conselho Federal de Medicina ele abriu na última resolução? É que parente até 4º grau pode doar. Eu venho aqui, eu tenho uma prima, uma irmã, ela pode doar. É evidente que a gente tem que pegar a doadora com bom prognóstico. A doadora tem que ter uma quantidade, uma qualidade de óvulos boa, porque senão não tem sentido a gente fazer esse tipo de tratamento. Normalmente as pacientes que doam são pacientes que têm um fator masculino ou que vão congelar óvulo, por exemplo. A paciente pode chegar aqui na clínica e dizer, olha, eu tenho 23 anos, eu vou congelar óvulo. Se eu doar meus óvulos, bom, a clínica pode conversar, pode ter um abatimento, inclusive, de valor, porque a receptora, ela paga uma parte do valor para a clínica não tem por que ganhar 2 vezes pelo mesmo tratamento, isso se conversa, se tem um abatimento no valor e ela pode ser doadora. É importante para a doadora entender que se ela for doar os seus óvulos, ela nunca vai saber para quem vai esses óvulos, para quem foi doado, ela não vai ter um ganho direto financeiro e ela vai reduzir o número de óvulos. Então, por exemplo, ela tem 10 óvulos, ela vai ficar com 5. Por lei, por uma resolução, a gente tem obrigação de ter pelo menos 4 óvulos doados. Aqui na clínica a gente é um pouquinho mais rigoroso quanto a isso. E outra coisa, a gente só faz doação de óvulo aqui top. Aquele óvulo que tem qualquer problema, qualquer alteração, ele já não vai para doação. A gente vai ter a seleção da doadora, que é uma seleção que obrigatoriamente passa por 2 médicos, passa por uma avaliação da psicóloga, faz uma série de exames então genéticos, exames infecciosos, exames hormonais, para ver se ela pode ser doadora. E além disso, ela tem que passar por uma avaliação dentro do laboratório da qualidade dos óvulos, para só depois ser doadora. A receptora, como eu falei lá no início da nossa conversa, é uma paciente que está num processo. Ela está num processo que ela se deu conta, a gente chegou à conclusão que é muito melhor e, de fato, para vocês terem uma ideia, o resultado de uma fertilização in vitro numa mulher com 42, 43 anos é em torno de 10%. Essa paciente, se ela receber óvulo doado, essa chance vai para 50%, 60%. O resultado ele é bem melhor com o óvulo doado. A gente vai estimular o útero dessa paciente, porque a gente vai sincronizar
o embrião, que está sendo feito com óvulo doado, o sêmen do seu parceiro ou de banco de sêmen, é feito o embrião, e depois é transferido para dentro do útero que está sendo sincronizado. É bem mais simples o processo do que fazer uma fertilização in vitro, que a gente tem que estimular com outros hormônios. Bom, então a gente tem o processo de ovodoação, que tem por uma parte a receptora, por outra parte a doadora, que pode ser parente até 4º grau, e tem toda uma complexidade de termos para assinar para a gente garantir que essa criança não tenha nenhum efeito dessa doação, né? Que essa criança seja criada por aqueles pais que vão gerar ela, ou uma doação absolutamente anônima. Uma outra tipo de doação que a gente tem nos últimos anos é se a gente for usar um banco de óvulos do exterior. A clínica tem convênio com alguns bancos de óvulos, a gente pode usar. É um pouco mais caro, é um pouco mais complexo, porque a gente tem que conseguir a liberação da vigilância sanitária desses bancos. Eu tenho que garantir a qualidade desse material que está chegando aqui para as pacientes. Mas a gente faz, eventualmente, a gente faz em algumas pacientes. Normalmente esse material vem ou da Espanha ou da Argentina. Então, para finalizar, é importante a gente ressaltar que dentro desse processo é fundamental, como eu falei lá atrás, um apoio psicológico. Essas pacientes, tanto as receptoras como as doadoras, elas passam por uma avaliação, mas não só uma avaliação psicológica, elas têm que passar por um acompanhamento psicológico. A gente tem que entender por que aquela pessoa está doando, por que aquela pessoa está optando por receber o óvulo doado e o efeito disso a curto, médio e longo prazo. Então é fundamental, essas pacientes elas recebem um acompanhamento de uma equipe com psicólogo aqui dentro da clínica, com enfermeira, tem nutricionista, a gente faz o acompanhamento inclusive depois que nasceram esses nenês e a gente tem a grata satisfação de ver que o desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças, o envolvimento social dos pais, ele é como se fosse uma gestação absolutamente normal. Isso é importante para a gente, para nos dar segurança de oferecer esse tipo de tratamento. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Clica aí embaixo, nos pergunta, que a gente gosta de responder.